profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 17, versículos 22 ao 24. Ezequiel 17, do 22 ao 24, você já deve estar de posse da sua Bíblia. Quem não tem, chega perto aí de alguém que tenha, e vamos fazer a leitura. Os que encontraram, dê um sinal, glorifiquem a Deus. Tem alguém que não encontrou aí? Nós tivemos aí hoje, agora, às 18 horas, a primeira aula da Escola de Ministros na matéria Manual do Ministro, com as 4 leis espirituais. Então, quer manusear bem a palavra, estude conosco, tá bom? Quanto mais você tem contato com ela, mais você consegue dominar. Jesus manuseava bem a Bíblia, né? Quando ele leu o rolo de Isaías e se proclamou o Messias, não era igual às nossas Bíblias que tem marcador, não. Era igual aquelas... Quem já viu aqueles rolos de fazer bolo? Pergaminho. Para o cara achar, irmão, ele tinha que ser bom, tinha que ser um escriba, tinha que ser um doutor da lei, que passou a vida toda trabalhando e aprendendo a manusear o rolo santo. Então Jesus manuseou de uma forma rápida e encontrou o texto. Assim deve ser a gente. E mais, Jesus estudou 30 anos para trabalhar 3. Jesus estudou 30 anos para trabalhar 3. Tem gente que não estuda 3 e quer trabalhar 30. Então o que Jesus nos ensina? Antes de querermos ensinar, devemos aprender. Porque púlpito é responsabilidade. Não se pode assumir liderança sem preparo. Amém? Então vamos ler. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Segura um pouquinho aí. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. 24 e último: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei as árvores baixas, ou a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Bíblia na cadeira. Rapaz, que coisa chique, irmão. Olha isso aqui, tá filmando aí. Ganhei de presente aí. Deus está usando os crentes agora, né? Tá tendo um avivamento nessa igreja. Cadê as minhas antigas? Se alguém pegou, devolve, por favor. Tá?
precisando. Mas parabéns, muito obrigado. Estão dizendo que o pastor vai ter que suar muito para pregar, para manter vocês crentes ainda, né? Vocês não perder o caminho e ganhar mais almas para Jesus, é claro, né? Mãos dadas, vamos orar. Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença incomparável, imarcessível. Deus querido, eu te peço nessa noite, me usa com prudência, com alegria, com unção, para fazer a tua vontade, para abençoar este povo, para abrir os olhos, para instruir no caminho, para que ele seja uma bênção, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Deus amado, eu peço cura, restauração. Aquele que te ama, que anda contigo, que tem comunhão contigo nessa noite, ele não vai sair frustrado daqui. O Senhor há de renovar, há de abençoar, há de cumprir as tuas promessas. Acampa os teus anjos aqui, repreenda toda e qualquer força contrária, nos ajuda a continuar conduzindo este culto para a tua glória, para teu louvor, para a tua honra. É o que eu te peço com alegria. Eu queria ouvir, antes de eu pedir, um crente já falando em línguas estranhas, mas como esse meu sonho ainda não se realizou, mas eu acredito que ainda vou ver, quando orar aqui ministrando a palavra, crentes que já possam estar em línguas estranhas se edificando e adorando a Deus. Então, se você não fez, que faça hoje, porque Deus não te deu o dom de línguas para brincar ou para ficar na estante de enfeite, é para usar, tem propósito. E eu quero que você que foi batizado use agora, em nome de Jesus. Vai orando em línguas. Se não tem, peça a Deus, porque Jesus é o batizador. Você que não tem, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia de coração, com alegria. Quem sabe hoje Ele te batiza, te reveste de poder, de unção e de glória. Amante eclecedeu e fome que ore palassaui dereble fessos de quintou charga manasuia. Satanás hoje cai por terra. Roclovesteu e samante orocondaui. E a bandeira do Espírito Santo é erguida em vitória sobre esta igreja, aclamas sobre cada vida que aqui está. Roclos te fomenelcio. Assim diz o Senhor: fala conosco, porque não viemos aqui passear, mas te dar glória e te exaltar para todos sempre. Já sinta aplaudindo a Ele, igreja, adorando, exaltando o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Sou grato por estar aqui, igreja. Como disse Davi: não retira de mim o teu espírito. Todos já, ou a maioria, já leram o livro de Ezequiel, ou já estudaram um pouco sobre esse personagem. Quem nascera para ser sacerdote, na verdade foi chamado para ser profeta. Grande crise existencial, Ezequiel, filho de Buzi, passou, mas a vontade de Deus sempre prevalece, acima da nossa, acima das tradições familiares ou das expectativas das pessoas. Ungido de Deus, um escolhido de Deus, ele não vem ao mundo para agradar homens, ele veio para cumprir a sua missão. E feliz é aquele que descobre e exerce o seu chamado, sua função, o seu ministério, o seu propósito de vida. Ainda que o faça sofrer, sempre será o melhor caminho. Na nossa cultura, quando falamos disso, a gente associa chamada, vocação, a fazer aquilo que dá dinheiro, ou aquilo que você gosta. Mas eu quero dizer que quem pensa assim está errado.
Se você fizer na sua vocação o que você gosta e o que dá dinheiro, beleza, Deus te escolheu, te tratou de um jeito especial e te amou demais. Mas vocação é fazer aquilo que é importante e que você sabe que é a única coisa que você presta para fazer. Não interessa se vai sofrer, se vai doer, se vão ver ou não. O interessa é que você vai subir naquele dia com o coração limpo, consciência tranquila, e vai dizer assim: aqui estão as minhas obras, eu cumpri o meu chamado, guardei a fé, cumpri a carreira, e eu quero a minha coroa. Louvado seja Deus. Quem ainda acredita em promessa eterna e se guarda para Deus, glorifique o Senhor. O texto está mencionado, escrito, gravado, repassado diante de milênios de anos e culturas e línguas de uma forma figurativa. Ezequiel usava muito uma figura de linguagem conhecida na língua portuguesa como pantomímia, e muitas das vezes ele pregava com símbolos e gestos. E quando Deus tomava a sua boca, porque no início do seu ministério Deus falou: Ezequiel, eu te mostrarei muitas coisas, mas quando eu abrir a tua boca, você falará, mas quando eu fechar sua boca, você também não vai falar nada, porque eu mando em você, tu és a minha voz na terra. E Ezequiel, de uma forma figurativa, é tomado. Quem está falando não é o profeta. Tem gente que perde, que erra, que não recebe a bênção porque não sabe discernir quando é o homem falando ou quando é Deus falando através do homem. E Deus não só usa pastor, pregador, não. Deus usa até jumento, bebo, drogado. Então, cuidado, se você é tupetudo, acha que pode demais, não despreze a voz de Deus, seja por quem for. O conselho de Deus sempre é importante e livra da morte. Ezequiel, como conselheiro, profeta, atalaia, vigia, está dizendo sobre a nação de Israel, no contexto, que eles falharam, erraram, e haveria um juízo, mas depois do juízo Deus haveria de restaurá-los como prometido. E Ezequiel vai usar a linguagem das árvores para falar de pessoas. Muitas vezes na Bíblia árvores são pessoas. Então entenda o que lês para que seja edificado. Assim diz o Senhor Jeová, do Yavé, do YH, VH, Yud, Rei, Vav, Rei, no hebraico, o Todo-Poderoso. Também eu tomarei o topo do cedro. Deus está dizendo de forma figurativa. E o plantarei. Do principal dos seus renovos eu cortarei o mais tenro, o melhor, o mais sublime, o mais viril. E replantarei e ele produzirá ramos e dará fruto. Jesus, uma vez, se denominando como uma árvore, ele vai falar que é a videira, não é o caso aqui, mas como videira ele vai falar de ramo e de fruto. Deus está fazendo promessas agora espirituais para o seu povo, que vai se concretizar no mundo material. Quando Deus está falando de fazer ramos, Ele está dizendo: vou levantar autoridades, ministros, que serão instrumentos para pregar a minha palavra e levantar homens e mulheres que temam, que respeitem o nome do Senhor. Quando Ele fala de frutos, Ele está dizendo daqueles que estiverem juntos, no ramo, na mesma visão, na mesma obediência hierárquica, não em insubmissão ou divisão, mas juntos, eles produzirão os frutos que Deus desejou que eles produzissem. Então, é um exemplo que eu estou dando para descortinar o texto. Vamos lá. Ele está falando do cedro do Líbano, que é replantado, e uma promessa é feita, que ele cresceria de forma excelente, a ponto de habitar debaixo de sua sombra, debaixo dele ou em volta desse cedro, toda sorte de aves e também de plantas. Por quê? Porque o cedro, vou explicar, era bastante alto. Para quem não conhece o cedro do Líbano, ele crescia devagar,
mas crescia e chegava até 40 metros de altura. Podia-se ter em volta de um Líbano uma videira, uma figueira, uma oliveira ou qualquer outra espécie de planta do Oriente Médio na época, sem problema nenhum. O cedro do Líbano, aqui, preste atenção, estou explicando e trazendo a revelação do texto. O cedro do Líbano aqui representa o justo, o crente, o cristão, o filho de Deus. Enquanto não houver um glória, eu vou ficar falando. O salvo, o nascido de novo. Porque você tem que se identificar com a mensagem. Se eu estou falando de justo, de crente, de gente que não é mundano, não é pecador, você tem que dar um glória aí, uai. Está dizendo, hello terra, está falando comigo. Então, o cedro representando Israel e o novo Israel, que sou eu e você, ele vai apontar de uma forma mais precisa sobre o crescimento desse justo. Aleluia. O cedro do Líbano está apontando para o crescimento do cristão. Glória a Deus. Por quê? Porque isso é um tema polêmico, é muito estressante os problemas que muitas lideranças têm quando se trata de crescimento de igreja, crescimento de ministério, crescimento quantitativo, administrativo, espiritual, enfim, crescer não é fácil. Lidar com pessoas diferentes, pensamentos diferentes e às vezes até culturas, criações diferentes e colocar todos para pensar da mesma forma é um milagre. Só o Espírito Santo faz isso e ele não vai fazer à força, só vai fazer quando esse cedro decidir cooperar. Cedro que é cedro de verdade coopera com o Espírito Santo e entende que ele define, determina e dirige o crescimento do cristão. Olha só comigo, como o crescimento nós vamos entender e eu vou repetir. O cedro era uma planta que demorava muito para crescer. Não existe crescimento imediato, instantâneo. Isso aí é fermento. Fermento na Bíblia também é tipificado como espírito errado, contrário, divisão, alheio ao propósito verdadeiro. Falei no estudo aqui, obreiro que quer crescer rápido à base de bajulação, de comprar o pastor, ele é um obreiro cheio de fermento, não é cedro. Cedro que é cedro espera o tempo certo para crescer e sabe que vai ser plantado aonde Deus quer. Quem planta é Deus. Quem pega o pedacinho do cedro não é você mesmo, é Deus. Sem Deus não tem plantação de cedro e muito menos crescimento. Então, se Deus te plantou nesta igreja, se Deus te plantou neste ministério, ou se é visitante, pertence a outro, saiba que cedro de verdade, o justo de verdade, espera Deus plantar e depois dar o tempo do crescimento. Não há problema, não há trabalho, não há estresse quando a gente entende que Ele é Jeová e eu sou o cedro. Então Deus nos planta e Deus nos faz crescer. O crescimento era demorado, mas quando crescia, ele chegava até aproximadamente 40. Não são 2, 3, 10, mas 40 metros. O interessante no crescimento do cedro é que nos primeiros 3 anos de crescimento, as raízes cresciam primeiro. Tem alguém preocupado em ser visto por homens? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com raízes.
estou lá preocupado se eu vou estar na televisão, no Instagram, no Facebook, se vou ter 1, 2, 3 igrejas. Eu estou lá preocupado com ser visto por homens. Eu sou cedro, a IPMA é cedro de justiça, e sabe que o mais importante na vida de um cristão é a raiz. Você vai ver Bispo Vânia pregando, Bispo Fábio pregando, mas não foi assim. Teve uma história de raiz, aonde ninguém via, mas Deus via e sabia que ali estava um cedro. Talvez diziam: eu não estou vendo, cadê? Mas está lá, criando raízes. Davi chega na guerra, aleluia, e olham para Davi, desprezam, insultam, julgam mal e dizem: rapaz, um molecote desse não dá conta de nem vestir a minha armadura. Aí o pessoal olha e ri. É verdade, rei Saul, nem a sua armadura ele tem força para levar. Eu imagino Davi dizendo: claro, porque a armadura de crente rebelde, afastado, não serve em crente fiel. Crente fiel usa a arma que Deus deu. E as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais. Não precisa de puxar tapete, de fazer reza gospel contrária, de falar mal, de caluniar. As nossas armas são espirituais, poderosas em Cristo. Oh, aleluia! Cedro. Vocês me desprezam, mas já matei leão, já matei urso, criei raiz para enfrentar e derrubar este gigante hoje. Não olhe a aparência. Cedro é cedro, justo é justo, crente é crente, e acabou. Cheguei na igreja, não vestia como crente, não tinha roupa de crente. Aí me julgavam e diziam: mas isso aí é roupa de pastor? E eu, calado. Meu compromisso não é com você, é com quem me plantou. Meu compromisso é criar raiz. Os primeiros 3 anos, aleluia, conforme o ministério do Cristo, antes do auge, do ápice da sua chamada à cruz, 3 anos de ministério. Início, popularidade, perseguição. Depois de 3 anos, as raízes cresciam até 1,5 metro para baixo. E o que é que tinha de cedro? 3 anos se passavam, 1,5 metro de raiz para baixo, profundidade. E a altura do cedro, 5 centímetros. Eu estava meditando um tempo nas palavras de Paulo, falando sobre os atletas que guerreavam por uma coroa corruptível, um prêmio, e fazendo analogia do evangelho, que é um prêmio eterno ao qual devamos correr por Cristo. Ele vai falando de distrações, de obstáculos, que a pessoa se dedicava a sua vida toda para ganhar aquele simples prêmio, e as pessoas jogavam joias, ouro, para que o atleta se distraísse, pegasse a joia e perdesse a competição. Ele vai dizendo:
não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para as coisas que para trás ficam, mas com olhos no alvo. Pelo prêmio da soberana vocação, o atleta corria. O cedro está crescendo para chegar a um lugar, a um objetivo. E meditando em Paulo, eu lembrei das maratonas. A corrida de São Silvestre é bem conhecida aqui no Brasil, mas só ganha os negão, irmão. Parece que os caras treinam correndo de leão. Olha só, quando é curta-metragem, quando é prova curta, dá-se o tiro, pá! O cara larga na maior força que ele tem para chegar em primeiro. Mas quando a prova é longa, ele sai com calma. O afobado sai na frente. Aí quando está dando 1 hora de corrida, o que saiu tranquila está passando, e o que saiu na frente está. Não apresse as coisas de Deus na sua vida. Seja prudente. Aprenda enquanto ninguém te vê, porque depois que te virem, não dá para voltar atrás. E quando você errar, quem te vê vai te acusar. Aprende quanto a igreja tem 10, 15 membros, que no dia que tiver 100, 200 mil, você não vai poder fazer a mesma coisa. O cedro representa você nessa noite. Representa que Deus te plantou para crescer, que pode até demorar, mas você vai crescer. Essa palavra é para frustrar o diabo, seus demônios, seus planos, porque ele há de saber junto com o inferno, que quando Deus planta um cedro, Deus já estabeleceu o seu crescimento espiritual, ministerial, emocional, nos relacionamentos, financeiro, profissional, familiar. Quem está recebendo, pega! Quem crê comigo, levanta a mão para cima e diga: eu estou crescendo. Diga: eu estou criando raízes. Diga: eu estou melhorando. Diga isso: eu estou crescendo na vontade de Deus. Agora pode dar aquele glória que só você sabe dar, pular da cadeira, bater palma e dizer que Jesus é o Senhor. Não tem estagnação. Não. O cedro não pode ficar estagnado. O Espírito, eu vou falar isso depois, mas o Espírito está nele. E o Espírito diz assim: sem a paz e a santificação, ninguém herdará os céus. A palavra santificação é uma palavra que denota. A Bia vai gostar dessas palavras. Denota. Não conota, denota. É diferente. Continuidade. Santificação. Crescimento. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã
serei melhor do que hoje. Aleluia, glória a Deus. É tremendo. Pode ver, a gente não fica menino para sempre. Quando eu era menino, eu pensava coisas de menino, mano. A minha cabeça, isso eu vou falar bem recente, não é a mesma de 3 anos atrás. Não é mesmo. Chegou uma época da minha vida, eu recebi uma proposta. E eu senti. E Deus falou: se você quiser, eu te dou. Pode ir. Mas Deus estava me provando se eu queria raiz ou altura. Eu falei: o lugar que eu estou projetando não é um lugar que hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar mais ou menos, não. Será que eu tenho bagagem? Aí eu falei: eu vi gente melhor do que eu que não sustentou. E tem gente achando que é o bambambam aí. Vê gente melhor do que eu que não sustentou. Eu falei: o preço está muito alto. Prefiro valores, Deus. Prefiro continuar aprendendo, alicerçando bases familiares. Minha relação familiar ainda precisa de entendimento para eu ir. Se eu ir agora, vou ganhar ali, vou perder aqui. Não compensa. Eu quero o seu tempo, Deus. Eu conheci, eu sentei na mesa, eu estava com quem podia. E o companheiro fazendo seu papel: é agora, fala. Eu: não. Eu quero raiz. A raiz tem que ser maior do que a altura do cedro no período do seu crescimento, das suas bases. Deus ensina que base vem antes de estrutura. Tem gente querendo ministério antes da hora, exercendo antes da hora. Em vez de ajudar, está matando e está morrendo. Será que a raiz tem profundidade para buscar água no tempo de seca, lá nos lençóis freáticos? Eu vou discorrer porque o tempo não para. A gente já está comendo Bíblia desde as 6 horas. Coisa boa. Quisera eu estar aí no teu lugar, irmão. Coisa boa. Crescimento. Eu escrevi um livro. Dezenas de livros eu escrevi. Falei: Deus, obrigado. Estou com hérnia de disco, bico de papagaio, coluna torta, problema na lombar, mas eu fiz. Aí o que acontece? Passa o tempo de Windows não sei o que, vem para Windows não sei o que lá, vem para Windows 7, Vista não sei o que. Os arquivos se corromperam. Quando eu fui abrir o CD, que nem existe hoje, só leitura. Paguei antivírus, paguei tudo, não achava nada. Aí a Bia, eu falei: Bia, eu quase chorei. Quase fiquei louco. Eu senti Satanás vindo para soprar no meu ouvido, mas eu fiquei quieto e falei: permissão de Deus. Aí ela diz: eu tenho um lá que você me deu para dar uma corrigida, não corrigi direito. E me traz isso aí logo, que agora eu não vou vacilar. Não podia, mas falei: passo no cartão, eu quero esse livro impresso. Condição de pagar tenho? Tenho não. Mas a minha raiz me diz que eu posso confiar em quem me chamou. Eu falei: papai, é porque esse o senhor queria. Nunca mais faça aqueles livros lá, naquela essência não.
Aquela época era uma essência, hoje é outra. Se fizer, não saio mesmo. Mas Deus pegou para ele como oferta, como primícia. Minha Jericó. E eu falei, isso aqui talvez, sei lá, acho que tudo que é bom, irmão, só faz sucesso depois que você morre. O que é banal, você fez hoje, amanhã estoura. Mas o que é bom, depois de 100 anos, o povo vai ver, rapaz, mas não era bom mesmo o negócio. Aí vai lá comentar no YouTube. Esse cara foi, né? Se fizesse em vida seria melhor. Mas eu falei, isso aqui vai ajudar tanta gente. Porque é uma visão que não é para o pastor, para o obreiro, para o novo convertido, para o crente velho, para o seguidor, para o discípulo, é para todos. Saber crescer traz harmonia. O texto vai dizer que o cedro não ficou sozinho com 40 metros, verde, bonito, isolado, não. Outras árvores estavam debaixo dele, harmonia. 3 árvores proféticas temos na Bíblia. Eu encaminho para o fim da mensagem. Diga: videira, figueira, oliveira. Quem já leu isso na Bíblia? Esses nomes: figueira, videira, oliveira. Dentre as muitas revelações e apontamentos que estão nessas árvores, eu quero falar aqui 3 sentidos para o Israel de Deus. Tanto literalmente o Israel, descendência de Abraão, como os filhos de Abraão pela fé, que são gentios que creem em Jesus. Primeiro, a videira. Deus está dizendo que debaixo do cedro vão habitar outras árvores. Deus está dizendo que o que você está passando, o que eu estou fazendo na sua vida é para você ser alguém que tenha estrutura para cobrir alguém. Chega dessa mentalidade que eu sou coitado, pobre, eu não posso dar oferta, eu não posso cantar, eu não posso pregar, eu só tenho que ficar sentado com essa bunda morta aí no banco esperando oração e revelação. Defunto. Deus te chamou para você ter estrutura para ajudar outras pessoas. Tudo que você passou até hoje não foi em vão. Se és cedro do Líbano, pode ter certeza que você vai usar essa experiência para abençoar alguém ao seu redor. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Não é ficar esperando promessa, é fazer promessa na vida de alguém. Ser útil, crescimento, amadurecimento. A videira pode estar debaixo de você. O que é a videira? Fala dos favores espirituais que Israel recebera. Israel como nação missionária. Falharam. Deus levanta a igreja e diz: como Israel, vocês que tem raiz, tem altura, pode ir lá no perdido e pregar para ele, ajudar ele. Meu filho, a sua vida de prova com Deus não é pior do que a vida de alegria do ímpio sem Deus. Nada se compara ao vazio de não ter o Espírito Santo morando dentro de você. Você não sabe o terror que é. Porque quando Jesus chega na sua vida, muda tudo, você fica feliz e fica ingrato. Mas se ele tirasse assim: eu vou deixar você naquela vida opressiva, aquele pensamento opressivo, aqueles relacionamentos sem sentido que você tinha, eu vou te colocar de novo lá. Meu irmão, se tu tem o meu Espírito Santo, tu rola no chão, tu bate a cabeça na parede, tu tira a roupa, tu fala: eu faço tudo, mas pelo amor de Deus, Jesus, não me deixa voltar o que eu era ser, não.
Você é o missionário de Deus. Porque a videira está em você, está debaixo de você, está sob o seu controle. Você é figueira, diga figueira. O que a figueira representa nesse contexto? Os favores pátrios. Como nação. Deus estabeleceu Israel como nação, deu terra, deu favores. Deus, quando Ele fala da figueira debaixo de nós, Ele está dizendo: todo cristão, minha igreja, é como uma nação próspera, provida por mim, e todos que precisarem podem encontrar sombra debaixo de mim. Você não entendeu? Figueira era símbolo de paz. Era costume toda pessoa, todo viajante cansado, descansar debaixo da sombra da figueira. Era a melhor sombra que tinha, era da figueira. Quem chega perto de você encontra paz, sombra ou problema? Uma pergunta, não é retórica não, para responder, seu consciente. As pessoas que têm chegado até você, cansados, viajantes da vida, quando chegam até você encontram paz ou tribulação, descanso ou tormento. Porque se você é cedro, toda pessoa que chegar cansada, oprimida, você é um representante de Cristo na terra, ela vai dizer com a boca dela: eu encontrei paz, descanso, desde o dia que eu conversei contigo, desde o dia que eu te conheci, desde o dia que você pregou para mim, a minha vida não é mais a mesma. Levanta a mão e recebe esta unção. Isso que é a essência do evangelho. O mundo está cansado de artista gospel, ator gospel, voz bonita que encanta, mas não encanta. O mundo quer ver gente diferente, gente que não apunhala pelas costas, gente que não termina de matar, de derrubar, de enterrar, mas que ainda tem um pouco de paz para dar. Eu não aceito isso, crente vir dizer para mim: eu estou sem paz. Vai ser para nós que foi revelado o príncipe da paz, porque o mundo não conhece. O que vai ser do mundo se o cedro não tem figueira? Terceira árvore profética, diga oliveira. Fala dos favores sacerdotais de Deus para com Israel. O plano original de Deus: Israel, todas as tribos vão ser sacerdotes para abençoar as nações. Oriente, Ásia, América, Europa, Oceania, todo o firmamento, vocês receberão os dízimos das nações. Eles vão te abençoar, Israel, e vocês levantarão a mão para as nações e dirão: abençoados vocês são. Israel falhou. Das 12 tribos sacerdotais, só sobrou uma que quis: Levi. Aí o sacerdócio que era para ser para todos, universal, ficou exclusivo só para Israel. Ou seja, Levi recebe os dízimos das tribos de Israel: Naftali, Zebulon, Judá, Isacar, Dan, Naftali, etc. E
eles abençoam Israel, exclusivo a uma nação. Eu e você, lascados, cheio de demônios, cheio de capeta, geração em geração de família, demônios saindo de vô para pai, de pai para filho. Demônio com histórico da família, que não é maldição hereditária, são espíritos familiares que conhecem toda a história desde das gerações passadas, de relacionamentos que não foi entre pessoas de Deus. Porque quando se casam pessoas que não têm Deus, os demônios das gerações passadas de ambos vêm junto. Entra no pacote do casamento, meu filho. Mas quando se casa a geração de crente com crente, todas as bênçãos e alianças e os anjos vêm junto. E quando casa um crente e um ímpio, o filho dele fica confuso entre o que? O jardim e a selva. Vou puxar o pai ímpio ou a mãe ímpia, ou vou puxar o pai crente ou a mãe crente? Ele fica indeciso. A sua infância, você é treva ou você é luz? E é Deus é que sabe, porque às vezes vai para a luz, mas a maioria das vezes vai para a treva. Então, quando Deus te planta, Ele está quebrando maldições da sua vida. Ele está dizendo: eu tenho o poder de te abençoar. A minha cruz interrompe qualquer maldição, não interessa quem você foi, mas se você deixar a oliveira ser plantada, a sua sombra, eu farei de ti como Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e quem te amaldiçoar, é o poder de Cristo, é o poder do Evangelho. Não interessa se é descendência de Cã, se é América Latina, se é cultura brasileira. Se você assumir a cultura da Bíblia, da palavra, toda maldição é quebrada. Oh, aleluia! Oliveira. Israel falhou, mas Jesus veio e falou: agora eu estabeleço o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É universal. Eu sou o sacerdote. Não vou abençoar só Israel, não. Abençoa todo aquele que crê em mim, e faço dele sacerdote, abençoado e com o poder de abençoar. Quando Deus olha para a igreja, não quer ver você assim calado, sem nada para oferecer. Ele quer que quem chega a você, você libere uma palavra e diga: jovem, mulher, homem, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus negócios. Seja curado. Isso é papel da igreja. Se você não está testemunhando que alguém foi curado por você, restaurado, liberto, pacificado, tem uma coisa errada, porque a oliveira produz o quê? Frutos. Meu Deus, você não abre a boca para falar isso. A oliveira produz o quê? Azeite. Essa é boa, nunca vi azeite saindo da oliveira. Só pegar o copo e a garrafa e... Jesus do céu. Vamos lá, inspira, vai. É para mim, não é para você não, eu que quase passei mal. Azeitona, irmão. Azeitona. Da azeitona vem o processo. Porque se não tem unção do Espírito, sem processo não, meu filho. Tem oliveira brava, amarga, ruim. Tem que pisar, amassar para sair algo de bom. Se tem oliveira descansando a sua sombra, tem que ter o Espírito simbolizado pelo óleo. Capacidade para quê? Para abençoar. Porque a unção cura, a unção unge.
Sabia que uma pessoa desacreditada pode se tornar alguém esplêndido através da sua vida, de uma imposição de mãos, de uma palavra profética? Você é cedro. Diga: eu sou cedro. Porque Deus me fala nessa noite, eu estou terminando, que aqueles que acreditam de verdade nessa palavra, que são cedros plantados por Deus para crescerem, para darem testemunho, serem diferentes, receberão de Deus a confirmação ainda nesses dias. 3 áreas da tua vida Deus vai mover a partir de hoje, vai sacudir. Se não tiver figueira, Ele planta; se não tiver videira, Ele coloca; se não tiver oliveira, Ele põe; e se tiver, Ele melhora. Ele vai adubar a terra, porque quem tiver vai ter que ver um homem e uma mulher de Deus crescido, maduro, cheio do poder de Deus. Quem acredita nisso, vai levantando a mão e dando glória. Vai levantando a mão e dando glória. Levanta da cadeira agora. Levanta da cadeira agora. Quem acredita que Jesus está